Mais Inclusão, um programa radiofónico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, do Rovuma Maputo, do Zumbo Índico. Ouvinte, cordiais saudações. Está no ar o seu programa Mais Inclusão, uma produção de Ibrahim Produções Limitada. Está na vossa companhia Amina Chakami na apresentação, Abdulrahman Ibrahim na edição e João Ângelo nos cuidados técnicos. Voto de uma ótima escuta. Mais Inclusão. Atenção estudantes, pais e encarregados de educação. Em 2026, a Papelaria Académica Limitada tem tudo o que você precisa para o sucesso escolar. Temos livros da primeira à 12ª classe, livros para vários cursos do ensino superior, pastas para todas as idades, materiais escolares e de escritório, além de computadores e impressoras de alta qualidade a preços acessíveis. E porque a educação é para todos, apostamos na inclusão da pessoa com deficiência visual. Placas e punções para a escrita em braille, bengalas, relógios falantes, jogos de cartas e xadrez em braille, tudo a preços acessíveis. Visite-nos na cidade de Maputo, na Baixa da cidade, Avenida Samora Machel, número 12, ou na Avenida Eduardo Mundiane, número 908. E na cidade da Matola, estamos na Rua da Rádio Moçambique, número 411, próximo à Mesquita Hanza. Contatos 21 32 05 99. E-mail papelariaacademica@gmail.com. Papelaria Académica Limitada, concentrada no presente, pensando no futuro. O programa Mais Inclusão conta com o apoio da TV Surdo. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e outras notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Para isso, basta pesquisar por Mais Inclusão e fazer a sua subscrição. Nesta edição, deslocamo-nos à chamada capital do norte do país, a cidade de Nampula, para abordar a problemática da lepra. O diretor nacional da Missão contra a Lepra em Moçambique, Pedro Safarão, fala sobre os desafios relacionados com esta doença. Mais Inclusão. Moçambique registra cerca de 3.000 casos de lepra por ano e ocupa a 5ª posição mundial e na segunda em África. Segundo o diretor nacional da Missão contra a Lepra, Pedro Safarão, Nampula, Cabo Delgado, Niassa e Zambésia concentram a maioria dos casos. Apesar da eliminação como problema de saúde pública em 2008, mantém distritos endêmicos. Realmente, em 2008, nós declaramos a eliminação, não a erradicação. Eliminação é quando a taxa de transmissão de pessoas atingidas pela lepra baixa para menos de um caso em cada 10.000 habitantes. Nós, na altura, conseguimos esse desiderato e decidimos, como país, eliminar. Mas, durante o processo, nós não erradicamos, eliminamos. Significa que devia ter havido ainda algum investimento para continuar a reduzir a transmissão, controlar e a vigilância. E nesse aspecto falhamos e os casos voltaram a ressurgir. E hoje somos um país endêmico, temos cerca de 66 distritos que são endêmicos aqui em Moçambique. Como eu dizia, somos o segundo país com mais casos de lepra, pelo menos em 2024. Estamos em 5º lugar a nível mundial. Temos casos de criança, quase 10% de crianças com lepra. Temos uma taxa também alta de pessoas que adquirem deficiências visíveis. Nós chamamos de deficiência do grau 2. Quer dizer que são deficiências visíveis por causa da lepra. De acordo com Pedro Safarão, a eliminação não significou erradicação. Com a redução do investimento e da vigilância, os casos voltaram a aumentar e, atualmente, 66 distritos são considerados endêmicos. Bem alinhada com a estratégia da Organização Mundial da Saúde, que é zerar o número de casos
zerar deficiência, zerar discriminação. Então, olhando para os desafios, primeiro é haver cobertura. Podemos ter em cada unidade sanitária pelo menos uma pessoa que tenha conhecimento, mas nós olhamos mais para 2 pessoas. Então a pessoa tem que ser tratada na comunidade por causa de questões de pobreza, saneamento de meio. O seu foco é mesmo nas comunidades que nós chamamos de recônditas, onde as condições, os serviços de saúde, a qualidade de serviço é fraca. Então dotar os técnicos de conhecimento para poderem diagnosticar e tratar. E também trabalhar no tratamento, incluir neste processo a descentralização dos serviços, trazer os serviços para o mais próximo possível da própria comunidade. O responsável explica que essa deficiência pode resultar em deformações nas mãos e pés, dificuldades de locomoção e problema de visão. O que acontece é que as complicações podem atingir várias partes do corpo, pode ter problemas de visão, podem cair os membros. Acho que já viu pessoas que têm membros de deformidade, caem os membros, os dedos, dos pés, e em alguns casos de complicações a pessoa pode chegar à morte. A missão contra a lepra trabalha junto com o governo, nós não trabalhamos de forma paralela, então a nossa estratégia é uma estratégia que é alinhada com a estratégia do governo, mas também alinhada com a estratégia da Organização Mundial da Saúde. O seu foco é mesmo nas comunidades que nós chamamos de recônditas, onde as condições, a qualidade de serviço é fraca. Então dotar os técnicos de conhecimento para poderem diagnosticar e tratar, e também trabalhar no tratamento. Depois da eliminação, muitos doadores estavam lá, se retiraram, então para cobrir uma província ou um distrito com todo o trabalho, treinamento de voluntários, que são muito importantes, criação de estruturas comunitárias para combater o estigma, diferente de outras doenças que é só tratar e acabou, mas com lepra tem que trabalhar sobre o estigma, tem que trabalhar sobre discriminação, então demanda algum investimento e acho que aí ainda estamos a falhar, estamos a lutar junto com o governo, junto com parceiros, e talvez já aproveitaria aqui deixar uma mensagem para todos que podem estender a sua mão, apoiar isso, para que esse sonho de 2030, eliminar a lepra, se materialize. Safrão apela à população para procurar a unidade sanitária ao notar manchas suspeitas e reforça que o diagnóstico precoce previne deficiências e contribui para eliminar a lepra até 2030. Recorde-se que a lepra é uma das doenças que pode causar deficiência. As províncias de Nampula, Zambésia, Niassa e Cabo Delgado são as mais afetadas. Seguimos para a zona sul do país para falar sobre o encontro de mulheres no âmbito do Diálogo Nacional Inclusivo, onde a Associação das Mulheres com Deficiência, AMMD, apresentou as suas preocupações. O jornalista Abdul Rehman Ibrahim traz mais detalhes. Mais inclusão. A presidente da Associação Moçambicana das Mulheres com Deficiência, AMMD, Eufêmia Amela, participou em Maputo no Encontro Nacional de Auscultação das Mulheres no âmbito do Diálogo Nacional Inclusivo. Na sua intervenção, Amela lamentou que, apesar da insistência de leis que defendem os seus direitos, as mulheres com deficiência continuam a viver em situações elevadas de vulnerabilidade, agravada pela discriminação. Reconhecendo que a mulher com deficiência enfrenta formas múltiplas, interligadas de exclusão social, econômica, institucional e política. Dizer que em Moçambique a mulher com deficiência encontra-se numa situação de vulnerabilidade acrescida, resultante da interseção entre desigualdades de gênero, discriminação baseada na deficiência, pobreza estrutural e assimetrias territoriais, onde, apesar da existência de um quadro legal e político relativamente progressivo, persistem lacunas significativas entre os compromissos assumidos e a sua implementação. De um modo geral, esta mulher com deficiência
sofre a dupla discriminação. Amela alertou para a existência de várias barreiras que limitam a participação plena das mulheres com deficiência na sociedade, desde o acesso à educação, saúde e justiça, até estigma social e violência sexual, que muitas das vezes praticada por pessoas próximas. Existem estudos onde as mulheres com deficiência, sobretudo raparigas com deficiência psicossocial, são abusadas sexualmente por pessoas da família. Estamos a falar de pessoas conhecidas. O estigma social e exclusão econômica exacerbado por crenças culturais. No setor da saúde, sobretudo nos serviços materno-infantis, a presidente da associação denunciou práticas discriminatórias e falta de atendimento humanizado que afetam a autoestima e os direitos reprodutivos das mulheres com deficiência. Os serviços de saúde, quando a gente fala de mulher, temos que enfatizar muito os serviços materno-infantil. Apresentam-se como os mais críticos, olhando para as especificidades da mulher, onde se exige um atendimento humanizado. Destaco isto porque muitas vezes as mulheres com deficiência são estereotipadas sobre o direito a ser mãe, o direito a exercer a sua sexualidade. Então, quando nós vamos a esse serviço, ouvimos muita coisa. Quem engravidou, quem foi o atrevido, não teve pena, entre muitos aspectos. E isto é uma situação que deixa a mulher muito embaixo e com muita baixa autoestima. A Eufêmia Amela defendeu reformas estruturais urgentes, incluindo a implementação efetiva das leis existentes, orçamentos inclusivos, acessibilidade nos transportes e edifícios públicos, além de investimento em tecnologias assistíveis, inclusão econômica para garantir autonomia e igualdade de oportunidade. Integrar a perspectiva de gênero e deficiência nas políticas públicas, planos setoriais e orçamentos do Estado. Vou enfatizar aqui a questão do orçamento porque a deficiência tem custos. Muitas pessoas não reconhecem, mas a deficiência tem custos. Não é fácil um funcionário público, que vou falar do funcionário público como a média, de comprar uma cadeira de rodas condigna, uma cadeira de rodas à altura. Não é fácil. Então, isso é um custo que o Estado ou o governo tem que olhar para isso com uma certa seriedade. Nós precisamos de meios de compensação e estes meios estragam-se frequentemente. Não é fácil uma pessoa ficar 2, 3 anos com um meio, tem que renovar e os nossos salários não cobrem isso. Podemos falar do programa de proteção social, mas os programas de proteção social destacam a questão da vulnerabilidade. Eu não sou vulnerável, mas não tenho capacidade para comprar de 2 em 2 anos uma cadeira de rodas. Então é preciso que se reveja isso, porque nem todos têm a possibilidade deste meio com fundos próprios. Investir em obras públicas acessíveis. Embora exista um instrumento que regula a questão da acessibilidade, mas este instrumento não está a ser implementado como deve ser. Adaptação dos transportes públicos. Não existem transportes públicos adaptados para um usuário de cadeira de rodas aceder. A questão de promover formação, educação e inclusão digital, especialmente em zonas rurais, para garantir independência financeira. Criar medidas afirmativas para mulheres com deficiência em programas de proteção social, emprego e empreendedorismo. Ainda na área da saúde e bem-estar, deslocamos-nos ao distrito de Marraquene, província de Maputo, onde foi inaugurada uma oficina de ortopedia. Mais inclusão. No município de Marraquene, na província de Maputo, passa a contar com uma oficina que se dedica à convenção de meios de compensação, tais como próteses, cadeiras de rodas e andarinhos. Denominada Oficina Ortopédica Matzinha, a mesma é a solução local para problemas locais, pois presta igualmente serviços de fisioterapia e reabilitação física para a comunidade. Eric Matzinho fala dos serviços deste estabelecimento. Esta aqui é uma oficina ortopédica, então nós prestamos aqui serviços de avaliação, fabricação, adequação, manutenção de ajudas técnicas.
Quando digo ajuda técnica, estou a falar de próteses, ortóteses e auxiliares de mobilidade, como cadeiras de rodas, andarinhos, canadianas, tripés e coisas como estas. Além disso, nós podemos servir também como consultores. Caso alguém queira ter um auxiliar de mobilidade ou uma ajuda técnica que não quer comprar conosco, mas gostaria que lhe ajudássemos a avaliar, fazer uma consulta e ver qual é o aparelho mais indicado, mais adequado para ele, nós também aceitamos fazer esse trabalho de consultoria. No país já é hábito de termos um paciente, uma pessoa com deficiência de várias ordens que oferecemos cadeira, não é? Sem passar de um fisiatra. O que dizer sobre esta situação? Que muitas das vezes pode vir a agravar a situação deste paciente. Muito bem, se forem a ver, por exemplo, as cadeiras que oferecemos aqui são diferentes das cadeiras que muitas das vezes são vendidas nas farmácias. Essas cadeiras são feitas por fabricação em massa, não tem números, não tem características técnicas para uma pessoa poder sentar por longo tempo ali. Então pode acabar desenvolvendo vários problemas, como úlceras de pressão mesmo, pode ter problemas mesmo de desenvolver deformidades por causa de posições viciosas ou erradas por longo período. Então isso não é aconselhável, é muito perigoso fazer isso. Mesmo as próprias entidades, algumas entidades costumam fazer ou comprar um número de cadeiras e ir chegar numa zona e distribuir. Isso acaba sendo um desserviço, na verdade, porque pode colocar em risco até mesmo as pessoas com deficiência que vão usar essas cadeiras. Então tem que sempre ter uma consultoria, tem que sempre ter uma consulta. A consulta vai te indicar qual é o tipo de cadeira primeiro, porque existem várias cadeiras de estabilidade, cadeira de mobilidade. Então nós temos que ver qual é o tipo de acordo com a tua zona, também de acordo com a tua deformidade. E depois temos que ver também o que quer usar, quanto tempo vai ficar na cadeira. E esses aspectos todos vão nos ajudar a ver quais são as características técnicas que a cadeira deve ter. Daniel, muito de nacionalidade congolesa e paciente que enfrentou longos meses de tratamento até aceitar a amputação do pé devido a complicações de diabetes. Após passar por vários hospitais e muita dor, viu sua rotina melhorar ao receber a prótese e iniciar a fisioterapia. Me começou já há muito tempo, só que eu não sabia. Eu estava a pensar que é reumatismo. Em 2023, eu estava hospitalizado em Windhoek, Namíbia. Tinha problema de coração. Aí me disseram que você já está pré-diabetes, tem que prevenir. Me deram o medicamento, depois eu tomei esse medicamento, acabou. Como na nossa família sofre de reumatismo, eu sempre, esses dores, eu estava sentindo dor nos pés, eu estava a pensar que é reumatismo. Só que em 2024, no mês de fevereiro, à noite lá para 23 eu queria acordar para ir mijar, para levantar não estou a conseguir. Mas o que se passa? Forcei nada. Esperei até 5 horas, chamei pessoa, vim me carregar até o hospital provincial. Daí no hospital provincial eu fiquei 2 dias. Um dia acordei, eu senti ferida nesse pé aqui. Esse diabetes, nós temos que cortar o pé, senão vai contaminar aquele outro pé. Primeiro instante eu neguei. Eu disse, não, você tem que procurar a maneira como que você pode fazer, mas cortar não quero. Fiquei um mês. Depois as pessoas também que estavam a vir me visitar, para me dar conselho, eu acabei de aceitar para ser imputado. E daí que me imputaram. Eu tinha primeiro um prótese, mas aquele prótese não ajuda, é de cinto, não tem silicone, é de cinto, não ajuda. Para fazer trabalho em casa, eu tenho que ser com cadeira. Aí consigo cozinhar, fazer qualquer coisa, limpar a mesa, tudo. A fisioterapia é um dos pilares do atendimento da oficina, ajudando pessoas a voltar à rotina e a melhorar a qualidade de vida. A técnica de fisioterapia Isabel Fernando Boani destaca a importância de buscar ajuda e acompanhamento contínuo. Tem várias crianças ou várias pessoas que vivem com a deficiência. Imagine que alguém nasce com uma deficiência e não sabe, os pais, porque agora temos um problema de divulgação, na verdade as pessoas não têm conhecimento. Então imagine a pessoa sabe que já existe ou tem alguma coisa que pode se fazer para melhorar aquela, e a pessoa vem
e nós melhoramos a vida daquela pessoa. A pessoa fica tão feliz, para nós também é muito bom, muito gratificante. Ficamos felizes também por fazer parte, né, por devolver aquela rotina daquela pessoa. É verdade que não é 100%, né, mas aquele pouco que nós conseguimos fazer nos deixa muito satisfeitos. Então, eu em particular sou muito feliz e estou muito feliz na área em que eu estou. Eric Matzinha, responsável da oficina, diz que mantém a parceria com organizações internacionais, como o caso da Swiss Ability, que atua socialmente em períodos de calamidades como enchentes. O objetivo é garantir que pessoas com deficiência tenham acesso a próteses, cadeiras de rodas e reabilitação, mesmo em situações de vulnerabilidade. Esta aqui é a oficina ortopédica Matzinha, mas em parceria com a Swiss Ability. A Swiss Ability é uma empresa, é uma ONG que tem trabalhado na área, né, de reabilitação, principalmente na ortoprotesia, né? Eles fornecem ajudas com material, com tecnologia, e nós oferecemos isso aos pacientes e também a qualquer pessoa que quiser. Parabenizamos os responsáveis pela iniciativa. No desporto, recentemente, um técnico caniano esteve em Maputo para a formação de treinadores em desporto para pessoas com deficiência. A equipa de reportagem do Mais Inclusão conversou com o Sr. Joy Mutua sobre os desafios do desporto adaptado em África. Mais Inclusão. O desporto para pessoas com deficiência intelectual enfrenta grandes desafios em África, desde a falta de financiamento até a limitação em inclusão social. Em Moçambique, a participação em competições internacionais ainda é reduzida, referindo obstáculos estruturais e organizacionais que dificultam o crescimento do desporto adaptado. Para o técnico queniano e responsável da Especial Olímpico em África, Joel Moto, este cenário é comum em muitos países africanos, mas Moçambique apresenta sinais de potencial. I think what I can say is that we are seeking also government support, especially the Ministry of Education and the Ministry of Sports. Os africanos, os desafios são semelhantes. Financiamento limitado, apoio governamental insuficiente e ainda muita falta de visibilidade do desporto inclusivo. Em Moçambique, apesar das dificuldades, recebe muito potencial. Há interesse, talento e vontade de crescer, mas é necessário investimento consistente e envolvimento de todos os setores do governo e da sociedade civil. A diferença de experiência é muito evidente. O Quênia começou em 1978 e ao longo destas décadas desenvolveu infraestruturas, formação de treinadores e parcerias institucionais sólidas. Moçambique ainda está a dar os primeiros passos, mas há sinais encorajadores de crescimento se houver apoio continuado. Ministry of Youth, that is also another good ministry that can help to develop Special Olympics. De acordo com o responsável da Especial Olímpico em África, a falta de apoio institucional explica a reduzida presença de Moçambique em grandes eventos internacionais, quando comparando com outros países africanos e mais avançados. When we take athletes for the World Games, Kenya was able to take over 100 last year. Mozambique did not even participate last year. O apoio do Ministério da Educação e do Ministério do Desporto permitiu que mais de 100 atletas participassem nos últimos Jogos Mundiais. Moçambique participou apenas uma vez, em 2019, com 3 atletas. O que vemos é que o Estado e o investimento institucional fazem uma diferença enorme na capacidade do país de competir e crescer no desporto inclusivo. O financiamento é crítico. A Special Olympics depende fortemente do voluntariado e da mobilização de recursos locais. Sem investimentos claros,
torna-se difícil recrutar treinadores, organizar eventos e ampliar o programa. É necessário um compromisso financeiro mais sólido do governo e do setor privado. Any ministry, we really encourage them to support Special Olympics so that it can grow to the level of the other big programs in Africa. Para Joel Mutu, disse que, apesar das limitações atuais, Moçambique tem potencial para se tornar um projeto de referência no continente, desde que haja compromisso institucional de financiamento e visibilidade. So we are encouraging government also to come in a strong way to support Special Olympics. Mozambique is also known to be a very good sporting country, so we would like to see the same happening with the Special Olympics. So we are seeking support from government, every department of government that can help us, disability, inclusion, youth, any ministry, we really encourage them to support Special Olympics so that it can grow to the level of the other big programs. O envolvimento de bancos, indústrias e grandes doadores permite que mais atletas participem, que os treinadores sejam melhor preparados e que o programa chegue a outras províncias. Quando a sociedade civil e o setor privado colaboram, o crescimento do desporto inclusivo é muito mais rápido e sustentável. Moçambique ainda é pequeno nas Special Olímpicas, mas acredito que vai alcançar países como a África do Sul, o Quênia, o Zimbábue. O povo moçambicano é acolhedor e trabalhador. Com apoio contínuo, investimento e visibilidade, não haverá diferença entre Moçambique e outros países africanos. O futuro é promissor se todos se comprometerem com o desporto. They have one advantage which is not common. I have been to many countries in Africa. Almost all the countries in Africa I have visited. And I'm not cheating, I'm not kidding, I'm not lying, but this has been a tremendous group. Great people, friendly, hard-working, and the people who are very cooperative. So that is one unique characteristic of the people from Mozambique, which is an advantage. You get to hear me now. Atenção estudantes, pais e encarregados de educação. Em 2026, a Papelaria Académica Limitada tem tudo o que você precisa para o sucesso escolar. Temos livros da primeira à 12ª classe, livros para vários cursos do ensino superior, pastas para todas as idades, materiais escolares e de escritório, além de computadores e impressoras de alta qualidade a preços acessíveis. E porque a educação é para todos, apostamos na inclusão da pessoa com deficiência visual. Placas e punções para escrita em braille, bengalas, relógios falantes, jogos de cartas e xadrez em braille, tudo a preços acessíveis. Visite-nos na cidade de Maputo, na Baixa da cidade, Avenida Samora Machel, número 12, ou na Avenida Eduardo Mundiane, número 908. E na cidade da Matola, estamos na Rua da Rádio Moçambique, número 411, próximo à Mesquita Hanza. Contatos 21 32 05 99. E-mail papelariaacademica@gmail.com. Papelaria Académica Limitada, concentrada no presente, pensando no futuro. Nos momentos finais do programa Mais Inclusão estiveram na sua companhia Amina Chakami na apresentação, Abdulrahman Ibrahim na edição e João Ângelo nos cuidados técnicos. Mais Inclusão, promoção dos direitos das pessoas com deficiência, uma produção da Ibrahim Produções Limitada com apoio da TV Surdo. Até a próxima edição. Mais Inclusão, um programa radiofônico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, de Rovuma Maputo, do Zumbo Índico.